Olá pessoal, tudo bem? Então, queria agradecer a todos aí que estão participando dessa semana de ECG. Hoje é a nossa segunda aula, né? Ontem nós falamos um pouco da história do ECG, falamos um pouco da anatomia, da correlação eletroanatômica, que é muito importante. A gente vai reenfatizar isso hoje aqui. E hoje vai ser bem tranquilo, vai ser também um tema rápido, mas não menos importante, porque é como fazer um eletro de forma correta, né? Como você ir lá e realmente realizar o eletro no paciente ou em você mesmo, como treino, de forma correta e adequada para que você possa interpretar isso depois sem nenhum problema, né? Como vocês sabem, amanhã a gente vai ter a parte de como falar bem, falar mal antes de falar bem, né? E aí, esse falar mal que a gente fala é justamente a qualidade do exame, se ele foi bem feito ou mal feito, porque isso tem impacto direto, né, na nossa interpretação e depois na confecção do laudo como cardiologista. Então, pessoal, meu nome é Heraldo Moraes, eu sou cardiologista, né? Eu trabalho com eletro há muitos anos já e sou o desenvolvedor do curso ECG3P, né? Que é uma técnica nova de aprendizagem de eletro, bem diferente dos outros cursos que você tem por aí, né? Então, e a gente resolveu fazer essa semana de eletro normal, mostrando um pouco do que a gente faz no curso, né, de forma gratuita aqui para quem tem interesse, né, porque é bem interessante e até quem é meu aluno está assistindo essas aulas para poder também pegar um pouco mais de experiência e aparar algumas arestas aí no conhecimento do eletro, tá bom? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente faz, né, na hora de fazer a aquisição do eletro nos pacientes é justamente ter um ambiente adequado, uma maca, né, que o paciente se sinta confortável. É preciso explicar para o paciente que o exame é indolor, o paciente não tem que ficar preocupado com os fios, a única coisa ali talvez tem que raspar um pouco o pelo do tórax dos homens, né? Tem que tirar aquele excesso de pelo, mas é muito tranquilo, né? Não é um exame demorado, é super rápido para fazer a aquisição, mas precisa realmente ter uma técnica boa para fazer, né? Então tem que deitar o paciente decúbito dorsal, deixar ele bem tranquilo e relaxado, explicar para ele não se mexer, para ele não ficar mexendo braço e perna toda hora, porque isso pode alterar também e alterar ali, dar alguma interferência na linha de base. E explicar para esse paciente também que vai ter ali a colocação dos eletrodos no tórax, nos braços e nas pernas, né? Explicar direitinho e ter uma sala, pessoal, com aterramento adequado. Porque muita gente fica falando para o paciente: ah, tira relógio, tira corrente, tira colar, tira brinco, tira pulseira, tira aliança, tira a bota, tira o cinto. Nada disso precisa ser tirado, pessoal. A única coisa que interfere no eletro que vem com o paciente é se ele está com algum celular, esse celular ele pode vibrar, ou algum outro objeto que vibre, esse realmente a gente tem que tirar. Mas o restante não precisa. O mais importante é o aterramento da sala. Então, quando você tem o aparelho ali, você tem que ver se a tomada do aparelho tem aquele terceiro pino, que é o pino terra, né? Se você está enfiando certinho ali a tomada para que ele consiga buscar o aterramento, aquela tomada da parede ela tem que ter o fio terra mesmo, tem que estar aterrada, senão não vai ficar bom, vai ficar um traçado com interferência na linha de base por falta de aterramento, tá certo? O aparelho também, ele precisa estar bem calibrado. Então aqui, ó, quando a gente olha para a tela do aparelho, você vai ter um botãozinho que é a velocidade. Então ele tem que estar calibrado para a velocidade padrão, que é 25 milímetros por segundo, e ele tem que estar calibrado também para o ganho, que é o ganho N. Não pode ser o ganho 2N e não pode ser o ganho N sobre 2, porque esses ganhos 2N e N sobre 2 eles alteram e vão interferir também na gravação das derivações, depois vai ter dificuldade na hora de interpretar e pode te confundir também na hora da interpretação do eletro.
O papel, né, eletrocardiográfico é um papel padrão, ele é um papel milimetrado, né? Você vê que você tem aqui sempre 1 milímetro quadrado, que é o que a gente chama de quadradinho, né? A gente já está íntimo desse quadradinho, então a gente chama de quadradinho, que é justamente quando está 25 milímetros por segundo, ele corresponde a 0,04 segundos ou 40 milissegundos, tá? De duração e 0,1 milivolt de amplitude, né? Ou seja, você tem que olhar tanto para cima da amplitude desse quadradinho, quanto a duração desse quadradinho, para interpretar as ondas eletrocardiográficas. E aí, a cada 5 quadrados, a gente fala um quadradão, que é uma linha mais grossa que você tem no eletro, que corresponde a 5 quadradinhos. Então, cada quadradão tem 0,2 segundos ou 200 milissegundos, certo? Que é a mesma coisa que multiplicar um quadradinho por 5. E para cima a mesma coisa, né? Cada quadradão tem 0,5 milivolts, né, de amplitude. Tá certo, pessoal? Então, essa padronização ela é mundial, o mundo inteiro faz eletro desse jeito e é importantíssimo para que você também tenha a capacidade de medir as ondas, né? Tanto a onda P quanto o intervalo PR, que é muito importante, o complexo QRS, o QT, a onda T, tudo isso você precisa avaliar tanto em amplitude quanto em duração para avaliar se o eletro está normal ou se tem alguma alteração. Perfeito, pessoal? Então essa foi a primeira parte da aula. Agora nós vamos revisar como que coloca esses eletrodos e como que esses eletrodos vão formar os planos e as derivações, tá bom? Então, pessoal, quando a gente fala em planos, derivações, né, nós temos então que colocar os eletrodos de forma correta para adquirir as derivações da forma correta. Então isso é muito importante, né? Então sempre lembrar das regrinhas, né? Braço esquerdo, perna esquerda é o Brasil, né? Então sempre amarelo no braço esquerdo, verde na perna esquerda. E do lado direito você pode lembrar do Flamengo, apesar de eu não ser flamenguista, mas é vermelho do lado do braço direito e preto na perna direita. Lembrando, as cores mais claras de em cima e as cores mais escuras embaixo. Brasil, Flamengo. Isso é muito tranquilo e é muito fácil para você não esquecer e não trocar. Se você inverte um braço com a perna, inverte uma perna, vai dar problema. E aí amanhã, na hora de falar mal do exame, na próxima aula, vocês vão ver quanto isso é problemático na hora da interpretação do exame, tá certo? Então, para fazer o plano frontal, que é o plano que a gente consegue com os 4 eletrodos nos braços e nas pernas, a gente vai colocar esses eletrodos e na ideia para formar um triângulo imaginário, né, que é justamente aquele que vai dar D1, que é o fenômeno que você enxerga passando da direita para a esquerda, né, entre os braços, D2 do braço direito para a perna esquerda e D3 do braço esquerdo para a perna esquerda. Sempre nesse sentido, é sempre esses fenômenos que essas derivações vão enxergar. E aí foi interessante porque esse conhecimento ele foi aprimorado, né, ainda na época do Beethoven. Então, tendo o trígono aqui, fica fácil de perceber que partindo das abscissas, né, dos vértices desse triângulo, a gente consegue matematicamente mais 3 derivações. Então a gente consegue D1, D2, D3 de forma direta e AVR, AVL e AVF de forma indireta, né, gerando então as 6 derivações do plano frontal. Quanto mais derivações, melhor a gente enxerga o fenômeno, porque são derivações que observam o fenômeno que acontece, né, acontecendo ao mesmo tempo ali naquela situação, de posições diferentes. Lógico, você poderia me falar, Heraldo, mas então por que não fazem 30 derivações, 60 derivações? Poderia até ser, mas imagina logisticamente, para nós, colocar esse tanto de eletrodo, o dinheiro que não ia ser, o custo que ia ficar esse exame. Então, para ser um exame viável, barato e cheio de informações, a gente faz só com 12 derivações, que já está mais do que suficiente para a maioria, né, absoluta, né, eu diria 99,9% das condições clínicas vistas no ECG, tá certo? Então vejam, pessoal, para mostrar para vocês já mais
antes de tudo, né, nas próximas aulas vamos falar mais, mas cada derivação enxerga de uma forma. Então vejam, enquanto o D1 enxerga o QRS positivo aqui, D2 ele já enxerga um QRS com início um pouco negativo, D3 também. Então mostrando para vocês que depende de onde você está enxergando o fenômeno, você vai ver esse fenômeno com uma característica diferente. Tá? Então esse, pessoal, é o plano frontal. Vamos falar agora do plano horizontal, tá certo? O plano horizontal, né, ele complementa o plano frontal, ele foi desenvolvido depois, né, já com outros, pesquisadores. Eles pensaram, poxa, se tem um plano frontal que dá para a gente esse tanto de informações, se a gente pensar que esse trígono, que essa posição dos eletrodos, a gente tem no centro do tórax um ponto terminal, que a gente chama de Wilson, a gente pode colocar eletrodos unipolares direcionando para esse ponto de terminal de Wilson, que é um ponto imaginário. Então eles colocaram no tórax, no pré-córdio, né, V1, V2, V3, V4, V5, V6, que é o que a gente chama de derivações precordiais, que formam o plano frontal. É como se então agora a gente, além de enxergar de baixo, das laterais, a gente também enxerga de frente o fenômeno, tá certo? Então esse é o plano horizontal. Então como que eu coloco esses eletrodos para a formação do plano horizontal? É simples, pessoal. A gente tem, né, delimitações que tem que ser observadas e você tem que ficar de olho na técnica que está fazendo o exame para ela colocar de forma correta esses eletrodos de V1 a V6. Então V1 no quarto espaço, à direita do externo, V2 no quarto espaço à esquerda, V3 entre o V2 e o V4, sendo que o V4 é sempre no ictus, né, ali no quinto espaço intercostal, onde você nota ali o ictus. Então mais ou menos na linha clavicular média, né, mas em alguns pacientes pode ser um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita. O V5 no quinto espaço intercostal na linha axilar anterior e o V6 na linha axilar média também no quinto espaço intercostal. Lembrando, pessoal, que nas mulheres isso é um pouco mais difícil por causa da mama. Então tem que ter muito cuidado no posicionamento desses eletrodos para fazer uma aquisição bem feita, para você não comer bola e não ter problema na hora da interpretação, tá certo? Então, voltando aqui para o nosso plano, de forma que, resumindo, a gente tem até agora o plano frontal, nós temos o plano horizontal, que está enxergando o fenômeno de frente, e a gente agora tem que tentar, na nossa cabeça, criar uma inteligência espacial, para que a gente entenda esse fenômeno de forma espacial. Isso é fundamental, no meu ponto de vista, para que você pare de decorar os critérios dos elétrons e entenda o elétron, para você nunca mais errar a questão de prova, nunca mais ter dificuldade com o elétron na vida, tá bom? Então, essa correlação, pessoal, é fundamental que você tenha. É como se eu quisesse criar na cabeça de vocês essa imagem aqui. Essa figura, para mim, é a mais importante de todas. Por quê? Porque aqui você tem as derivações, é como se isso aqui fosse uma rosa graduada, né? Então nós temos aqui, lembra daquela rosa dos ventos? Aqui é a mesma coisa. Então a gente tem a graduação, né? Negativo da parte de cima, positivo na parte de baixo. Dividindo em 4, nós temos então 4 quadrantes. E lembrar sempre que esse quadrante aqui, o primeiro quadrante que vai de 0 graus a mais 90 graus, é onde está direcionada a despolarização, tanto atrial quanto ventricular. E quanto até da onda T, da repolarização. Tá? Então todos os eixos elétricos dominantes, eles vão estar direcionados aqui para o primeiro quadrante, entre 0 e mais 90, com algumas exceções que a gente vai falar mais para frente. Então vejam, D1 aqui no 0 grau, D2 aqui em mais 60, AVF mais 90, D3 mais 120, AVR aqui não está colocado, mas seria mais 150, e AVL menos 30, tá? Então, essa é a graduação onde ficam posicionadas as derivações do plano frontal. E agora o plano horizontal, vejam, se a gente pudesse ter uma visão tridimensional dessa figura, a gente conseguiria ver V1 aqui, V2 aqui, V3 aqui, V4 aqui,
V5 aqui já mais lateral e V6 aqui já bem lateral também, quase que posterior, tá bom? E aí a gente consegue também, pessoal, ter uma ideia das derivações que a gente chama de acessórias, que são V7, V8, V9, V3R, V4R, que é a mesma posição do precordial à direita, para a gente ver algumas alterações específicas, principalmente de isquemia. Tá certo, pessoal? Então, esse é a figura da aula, né? Se vocês quiserem, só me mandar que eu mando aqui também a fonte, né, dessa figura, né? Não é minha essa figura ela está disponível na internet, então você pode estudar por ela depois. Lá quem é aluno do curso também já tem essa figura disponível no material, tá bom? Então, pessoal, hoje nós falamos como fazer o exame de forma adequada, por que a gente tem aquelas 12 derivações, né, distribuídas no papel, e como a gente faz a correlação entre a anatomia, entre o que a gente viu na aula passada com as derivações que a gente viu na aula hoje. Só para finalizar, eu vou mostrar para vocês aqui como fica, né, o eletro nas 12 derivações depois que ele já está pronto, né? Então, sempre, pessoal, nós vamos ter um eletro, né, nessa disposição. Deixa eu mostrar a tela para vocês de novo. Então, sempre a gente vai ter o eletro nessa disposição. Você pode ter um eletro em paisagem, que é esse mais comum, e pode ser que ele venha em retrato também. No retrato, muda um pouco a disposição das derivações. Mas hoje em dia, 80% dos aparelhos já fazem o eletro em paisagem. Na paisagem, nós temos aqui no cantinho embaixo a calibração. Então, sempre aqui você vai poder enxergar, né, vocês não estão vendo bem, mas embaixo vai ter 25 milímetros por segundo e 0,1 milivolt por milímetro aqui, que é o padrão. Sempre em todo eletro vocês têm que procurar o padrão. Deixa eu tentar subir essa imagem aqui para vocês poderem enxergar melhor o que eu estou falando, tá? Então sempre tem que obedecer esse padrão, tá? Aqui, ó. Então agora vocês estão vendo no cantinho da tela 25 milímetros por segundo, 10 milímetros por milivolt, ou então poderia ser 1 milivolt a cada 0,1 milivolt por milímetro, dá na mesma, tá? E aí sempre essa distribuição, ó, D1, D2, D3 nessa primeira coluna, né? AVR, AVL e AVF nessa segunda coluna, V1, V2, V3 nessa terceira coluna, V4, V5, V6. Sempre nessa disposição, ou seja, do lado direito as 6 derivações do plano frontal, do lado esquerdo, do lado direito de quem está vendo, então do lado esquerdo dessa figura as 6 derivações do plano frontal e do lado direito as 6 derivações do plano horizontal. E embaixo sempre vai ter uma derivação longa. Essa derivação pode ser várias derivações. Geralmente a gente escolhe o D2 longo por padrão, mas você pode escolher qualquer derivação, pode ser V1, pode ser V2, a derivação que você quiser. Você tem como mexer lá no aparelho e escolher qual derivação que você quer que corra por mais tempo ali embaixo. Lembrando que essa gravação de baixo, ela corresponde a 10 segundos de gravação, então dá para interpretar melhor os fenômenos elétricos, principalmente, bloqueios AV e por aí vai, tá bom? Era isso então, pessoal. Acho que para essa aula ficou bem claro dessa parte, como realizar o eletro de uma técnica muito boa, para que a partir da aula que vem você consiga interpretar o eletro também de forma adequada, sem nenhum problema e podendo falar um pouco mais bem do que mal. E é isso que nós vamos falar na próxima aula, tá bom? Então, obrigado pela participação de vocês nessa semana. Espero que essa aula tenha sido enriquecedora no conhecimento de vocês e espero vocês para a aula de amanhã. Um grande abraço, tudo de bom, pessoal. Até mais.